Jeremias capítulo 6, verso 16. Vou pregar hoje sobre descanso. Falar para o seu irmão assim: você anda descansado? Não é descanso de dormir não, filho. Não é descanso de sono não. Jeremias capítulo 6, verso 16. Quantos acharam? Diga amém. Glória a Deus. Eu gostaria agora que você prestasse atenção na palavra. Você saísse do seu WhatsApp, amém? Se você usa o seu smartphone para acessar a Bíblia, acesse ele. Mas se você fica no WhatsApp, em rede social, na hora da palavra, sabe que a palavra ela é recebida no teu espírito. Se você não tem a capacidade de se concentrar para que ela entre na tua mente e desça para o seu coração, a palavra não vai fazer efeito na tua vida. Então, hora do culto, se desligue das redes sociais, querido. Preste atenção na palavra, anote a palavra para que ela fique fixa. A Bíblia diz que nós devemos ruminar a palavra. Sabe por que Paulo fala que nós devemos ruminar a palavra? Ele está fazendo uma analogia com o boi. O boi ele come o mato e ele mastiga, o mato vai para o estômago. E o que é a ruminação? Esse mato que foi para o estômago volta de novo para a boca dele. E ele mastiga de novo. Aí volta para o estômago. Aí sabe o que ele faz? Volta para a boca de novo. Você não pode nem imaginar isso, né? Mas por que esse processo acontece com o boi? Para ele extrair todos os nutrientes do alimento. Por que Paulo fala que nós devemos ruminar? Porque você deve escutar a palavra no culto, anotar, verificar, ruminar na semana, comer de novo, aí nós fazemos edificação na cela, você rumina de novo e na semana você fica ruminando para que todos os nutrientes da palavra possam encarnar no seu corpo e você se fortaleça espiritualmente. Amém, queridos? Amém? A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Então lá em Jeremias, capítulo 6, verso 16, a palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede. Então, Deus, através do profeta Jeremias, fala: põe à margem do caminho aí, vede. Primeiro, vede. Depois ele diz: perguntai pelas veredas antigas. Então ele fala de novo: vede e perguntai. Qual é o bom caminho? Depois ele fala: andai por ele, por este caminho, e aí então acharás descanso para a tua alma. Então, o profeta diz o quê? Vede, pergunta, anda, e aí você vai achar descanso. Por que as pessoas não estão encontrando descanso? As pessoas não estão encontrando descanso porque não vê, não pergunta, não anda, e aí não acha descanso. Eu estava lendo algo muito interessante essa semana. Nós estamos no mês Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? Tem mês de toda cor agora, né? Tem um verde, tem um vermelho, tem um azul, e agora tem um amarelo. Já teve o da próstata, é azul, né? Sei que tem acima de... Novembro, né? O Novembro Azul. Novembro Azul está chegando, Fabião, já se prepara para fazer o exame de próstata. Eu já estou com 40, eu vou fazer. Estou com 40, eu vou fazer, Júlio, acredita? Estou fazendo terapia. É de sangue? Mas depois de 50 não é de sangue não, amigo. Então, mas o que é importante, Anderson, é que nós estamos no Setembro Amarelo. O que o Setembro Amarelo é? É o setembro contra o mês da depressão e do suicídio. Do suicídio. E eu estava vendo aqui uma pesquisa, eu quero ler para você a pesquisa, no Brasil. O Brasil é o país que mais tem depressão da América Latina. Brasil é o mais. Todos os anos morrem no mundo 800 mil pessoas, todos os anos por causa de depressão. Todos os anos. A depressão entre adolescentes e jovens nos últimos anos no Brasil cresceu 45%. Dado da Organização Mundial de Saúde. Todo tempo, toda semana você abre os noticiários e você vê gente se suicidando. Por quê? Porque não acham descanso.
Vivemos hoje numa pilha, num mundo maluco, de trabalho, de informações. Nós nunca tivemos tanta informação. Hoje, de fato, acho que ignorante 100%, ninguém mais é. Mas as pessoas, elas vivem, uns vivem no hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é o prazer com o bem supremo. As pessoas, por causa do prazer, elas fazem qualquer coisa. Qualquer coisa. Abandonam os princípios, abandonam a família, abandonam o casamento, porque o importante é ela ser feliz. Não importa se o mundo todo está infeliz. Isso é o amor pelo prazer. Também tem aqueles que são narcisistas. Quem são os narcisistas? O amor pela própria imagem. Aqueles irmãos que fazem academia e ficam no espelho. Aquelas irmãs que tiram foto na internet mostrando os peitos. Não, eu queria saber por que uma pessoa tira foto na internet mostrando os peitos. A única coisa que vem à minha mente é que quer mostrar a carne seca para todo mundo ver. Sim ou não? Sim ou não? Então se amam. Aí agora virou homem. O homem fica tirando foto fazendo biquinho. Ah, pelo amor, toma vergonha. Se mulher é feia, imagine você. Toma vergonha na tua cara, filho. Toma vergonha na tua cara. Quando você vê um irmão fazendo isso, você manda um direct para ele e fala assim: irmão, larga de ser idiota. Você está sendo ridículo. Ridículo. Daqui a pouco você está indo no banheiro, você vai fazer um stories. Estou indo fazer o número 2. E vai filmar ainda fazendo. Não, daqui a pouco. Por quê? Porque hoje em dia é assim que vivem as pessoas. Aí também tem, quem que tem? Eu falei do hedonismo, narcisismo, tem o triunfalismo. O que é o triunfalismo? É a atitude excessiva, triunfante, sentimento exagerado de ganhar, só quer estar por cima. Eu fico vendo os irmãos discutindo na rede social sobre política. É um querendo ser mais entendido que o outro. Triunfalista, quer mostrar que está certo. No fundo, é triunfalista. Ele quer provar para você que as ideias do candidato dele é melhor que a sua. Quer tirar até seu direito. E aí ficam discutindo um com o outro, degladiando. Eu vi o Face esses dias, vi os caras falando palavrão, xingando, chamando de lixo. Vê se isso é atitude de cristão. Por tronca de quê? Para qual ideia vai triunfar? O que é isso? Triunfalista. É interessante que Jesus em Filipenses 2 diz que ele, sendo Deus, tornou a forma de homem e se humilhou, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus era triunfalista? Não, não era, porque ele se diminuiu. Mas quando ele se diminuiu, ele venceu a morte em nome de Jesus, querido. Então vivemos nesse tempo, querido, a busca incessante por prazer. Sabe que o ser humano, ele busca prazer, ele busca descanso, ele busca ser perfeito, mas o que ele tem encontrado é perturbação na alma. Perturbação na alma. Por que tem encontrado perturbação na alma? Porque essa busca incessante de provar, de mostrar. Por que as redes sociais virou esse depósito de entulho? Porque o tempo todo as pessoas querem mostrar para ser feliz, porque na rede social todo mundo é feliz. Aí você vai viajar para a Praia Grande, você está feliz da vida, mas o seu vizinho vai para o Nordeste. Aí você vê. Aí você fala para o seu marido: marido bom é do meu vizinho, que levou a família para o Nordeste. Você levou para a Praia Grande. E aí já não é mais feliz, você perde a felicidade. As pessoas vivem assim, uma querendo provar para as outras quem é melhor. Veja bem, se Deus me chamou, se Deus nos chamou para ficar provando que é melhor, eu quero ser feliz, não quero provar para ninguém se eu sou perfeito, se eu não sou, eu quero ser feliz. Fala para o seu irmão, você vai achar descanso para a tua alma em nome de Jesus. Agora, como que você pode saber quem governa a sua vida, querido? 3 perguntinhas para você saber quem governa a sua vida. Primeiro, onde você gasta o seu dinheiro? Fala para o seu irmão, onde você gasta o seu dinheiro. Onde você gasta seu dinheiro denota o quê? O que você dá valor.
O que você gasta mostra o que você dá valor. Se você é um fiel dizimista, ofertante, você dá valor para a igreja. Se você não dá, se você não é fiel, você não valoriza. Se você compra uma casa, você está dando valor para a casa. Se você faz um curso, paga uma faculdade, você está dando valor aonde? No curso. Então, quando você põe o seu dinheiro, mostra aonde estão os valores, aonde você põe valor. Segunda pergunta, onde você tem seu lazer? Mostra aquilo que satisfaz você. Tem gente que se satisfaz vendo pornografia. Tem gente que se satisfaz traindo a esposa. Tem gente que se satisfaz assistindo o jogo. Ele falta no culto, porque o jogo é no dia de domingo, e ele falta no culto. O prazer dele é o jogo de futebol. E ele põe foto no Facebook. Mas mal sabia, é o prazer dele. É o prazer, ele está depositando o prazer dele no jogo do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. A felicidade, veja bem que a minha felicidade, meu prazer está alicerçado em jogador de futebol. Se o Palmeiras ganha, estou feliz, aleluias. Mas se perde, glória a Deus, estou feliz também, porque meu prazer está no Senhor, amém? Amém? Qual que é o problema quando você põe seu prazer em outras coisas? É frustração no final da vida. Porque só o Senhor te satisfaz. Só Deus pode satisfazer um homem. O homem tem um desejo incessante no coração que só o Senhor pode satisfazer. Sexo não satisfaz. Qual que é o problema de jovem que casa por... Eu acompanho jovem há muito tempo, faço muitos casamentos. Uma parte deles casam por sexo. Ele casa por sexo, ele tá naquela luta que é legítima. Que é assim, que eu entendo você. Você está com os hormônios à flor da pele, que nem a panela de pressão clock da tua mãe. Está a ponto de explodir. E aí você acelera o processo, você casa. Só porque você casou com sexo, você casa com a pessoa errada. E é o que menos você tem no seu casamento é sexo. Não, paradoxo estranho. Você casa para ter sexo. E o que menos tem é sexo. Os casados querem ser solteiros. Os solteiros querem casar para fazer sexo. Os casados que podem fazer sexo, não fazem. Veja bem, se o mundo está maluco ou não está, Rui. Faz bem você, Rui, que aproveita a vida, filho. Glória a Deus, Rui. Você vê como que a vida é um paradoxo. A vida não é maluca? A vida está maluca. A vida está maluca. A vida está completamente maluca. Por quê? Porque o ser humano perdeu os valores, querido. Aí eu falei, aonde você tem o seu valor, você põe seu dinheiro. Aonde você tem lazer, mostra o que te dá prazer. E a terceira pergunta é onde você busca conhecimento, é quem governa a sua vida. Amém? Se as fontes de conhecimento é a mentalidade grega, não de Deus, é o que governa a tua vida. Por que que os partidos políticos dominaram as universidades e as escolas? Entenda isso, filho. Porque ele quer governar a vida das pessoas. Eles querem governar. Por que que a universidade deixou de ser uma instituição de ensino a priori, que era toda a sua energia, toda a tua força, toda a capacidade, era para ser instituição de ensino. O jovem entra na faculdade e vira um débil mental. Porque o que ele tinha que aprender, ele não aprende. E ele acha que está sendo supra-sumo. Porque a fonte do seu conhecimento é o que governa a tua vida. A nossa fonte, o nosso conhecimento deve ser alicerçada pelos princípios da palavra de Deus. Não estou dizendo que você só deve conhecer a Bíblia, não. Mas você deve questionar quando os princípios de Deus são questionáveis. Mas o que os nossos jovens estão aprendendo? A questionar os princípios de Deus. Veja bem se esse mundo não está louco. Por isso que nunca houve tanto homossexual, nada contra os homossexuais. Nunca houve tanto divórcio. Nunca houve tanto adultério. Nunca houve tanto assassinato de mulheres. Porque o que governa a vida do homem não são os princípios da palavra de Deus. Eu estava lendo essa semana uma reportagem da onde vai a verba, quanta quantidade de verba vai para educação, cultura do museu. Estava vendo por causa daquele episódio da queimada do museu lá do Rio de Janeiro. Aquele museu custava para a União 520 mil por ano, dava 50 mil, 47 mil por mês.
e a verba não chega. A verba não chegou. Irmãos, vê se isso é dinheiro, 50 mil por mês para um país como o Brasil, por mês, para que o museu seja conservado, faça as manutenções. Isso não é nada. Não é nada 50 mil por mês, mas não chegou a verba. E aí, eu até te convido você ver. Entra lá no site das instituições e leia aonde o governo está doando dinheiro da Lei Rouanet. Milhões, chega a quase bilhões por ano. Milhões, milhões e milhões e milhões financiando a prostituição, pedofilia, promiscuidade. Esse mundo está perdido, não está? Está perdido. E o que mais impressionante, um monte de crente batendo palma. Batendo palma para essas ideologias. Batendo palma, por quê? Porque não tem a mente de Cristo. O que governa a tua vida, aonde você procura conhecimento, governa a tua vida. Governa a tua vida. Então, aonde você põe o seu dinheiro, mostra que você dá valor. Aonde você se diverte, mostra que te dá prazer. E aonde você procura conhecimento, é que governa você. Pergunta para o seu irmão, quem governa a tua vida? Quem governa a tua vida? Eu não sei de você, o que governa a minha vida é o Senhor. Amém, queridos? Amém? Amém, queridos? Agora, pastor, a busca incessante por prazer não traz descanso. Não, pelo contrário, traz cansaço. Nunca houve tanto divertimento gratuito. Nunca houve tantas oportunidades para o ser humano se divertir e ser feliz. Sim ou não? Nunca houve tanta saúde disponível para nós. Nunca houve tanta educação disponível para nós. Nunca houve tanta facilidade. Eu me lembro do tempo que não tinha telefone na casa do meu pai. Para comprar um telefone era muito caro. Você lembra disso? Quantos lembram disso? Só os acima de 40 aí que lembram. Eu lembro que nós ficamos no dia de telefone. Aquele Leste antigo, aquele Leste lançou o plano de expansão. Eu e meu pai, nós ficamos 2 dias na fila para adquirir uma senha para dar entrada no plano de expansão, para instalar seu telefone depois de 2 anos. 2 anos! Eu fico pensando hoje, você compra telefone a hora que quer, a telefônica fica te ligando constantemente, Nextel, Vivo, TIM, ficam disputando você a troco de nada. Hoje nunca foi tão fácil servir a Deus. Nunca foi tão fácil você se encher de conhecimento da palavra de Deus, porque a internet está repleta de coisas maravilhosas. Está repleta, sim ou não? Está cheio de gente de Deus. Está cheio de pastores abençoados, discípulos. Você pode se debruçar na sua casa, encher a tua mente da palavra de Deus. Mas por que o homem anda cansado? Por que a nossa geração é a geração mais doente emocional? É a geração mais doente. Tem todo síndrome do pânico, síndrome de toque, síndrome de ansiedade, síndrome de não sei o que, síndrome de agora de cortar os braços. Tem um nome, eu esqueci o nome. É aquelas mutilações, mas é uma síndrome. Tem síndrome de arrancar o cabelo e comer cabelo. Eu nunca vi isso. Não, é verdade, é doença isso. É verdade. Tem síndrome de tudo quanto eu fui pensando. Quando eu era jovem, isso não existia, não. Esquizofrênicos atrás de esquizofrênicos se tornando. Eu fico pensando, a nossa geração é a geração que tem mais bem-estar, mas é a mais problemática. Estava vendo uma pesquisa, quais profissões dos últimos 10 anos vão desaparecer? Muitas profissões vão desaparecer, que a máquina tem substituído o homem. Mas sabe quais as profissões que estão em alta? Profissões que trabalham com comportamento humano. Que dizia essa pesquisa que o homem nunca foi e nunca vai ser uma geração tão doente da história. Se você é psicóloga, você vai bem pra caramba. Vai ganhar dinheiro. É a Larissa, né? A Larissa ou a Letícia que faz? A Letícia. Agora, por que o homem está doente assim? Pergunta para o seu irmão. Por que eu te falei, o que está deixando o homem doente? Amém? Faz sentido para você? Quantos concordam comigo? Agora eu vou te falar o porquê. Por que o homem está doente? E nesse texto de Jeremias, a Bíblia diz, assim diz o Senhor, pondo-se à margem e vede. Eu quero falar sobre os 4 verbos desse texto aqui, desse versículo. Primeiro verbo que a Bíblia fala, para nós acharmos descanso. Primeiro verbo, o profeta fala, vede, observe, analise,
Fala para o seu irmão, analise. As pessoas hoje não analisam, não olham, não prestam atenção. As pessoas hoje, nós vivemos um mundo hoje com tanta gente, tantas pessoas solitárias, porque as pessoas não se percebem. Elas fazem parte de qualquer grupo, seguem qualquer ideologia, mas sem ver o que está fundamentado aquilo. Elas seguem homens, votam em homens e não percebem qual que é o ensino, qual que é a ideologia daquele tal sujeito. Quando a palavra diz vede, presta atenção, é como alguém que tem dois caminhos para seguir. E você precisa analisar qual caminho você quer andar. Deus está falando, vede, olhe, perceba, analise, vede com quem você vai se casar, filho. Vede que família que você quer ter. Vede que educação você quer dar para os teus filhos. Vede como você quer. Eu estava vendo hoje a reportagem, o MC Catra morreu hoje. Muita gente ficou órfã hoje. Não, é verdade, você está dando risada por quê? Ele teve 3 mulheres e 32 filhos. Veja bem, se Deus projetou isso para um homem, os 32 filhos não são das 3 mulheres. Ele casou, são várias mulheres. Eu fico vendo, você quer ter uma vida dessa? Ele era chamado nos programas, presta atenção, irmãos, que Deus tenha misericórdia da tua alma. Ele era chamado pelos programas pelo seu jeito de arrumar um monte de mulher, de fazer sexo com qualquer uma, de estar casado com 3 mulheres ao mesmo tempo. Olha o que a mídia dá valor. Veja bem o que a mídia dá valor. Um homem está em todos os programas, nada contra ele. Em certa parte ele era até irônico, sarcástico, era até engraçado. Mas a Bíblia fala, vede, é esse modelo que nós queremos para a sociedade? É esse? Davi de Israel mandou a propaganda do Tiririca. E a propaganda fala assim, adivinha quem voltou? Aí ele fala, eu, Tiririca! Achou que... Um cara desse tinha que ser proibido de se eleger. Aí ele fala, não, aí foi mais engraçado, ele fala assim, sabe por que eu voltei? Voltei porque todo mundo está preso. E os que não tá. Veja bem, só num país onde as pessoas não veem que um sujeito como esse é reeleito. Se não fosse trágico, seria cômico. Mas é isso, o que mostra? Mostra que o Brasil está enterrado. Enterrado na ignorância. Enterrado na estupidez. Ainda ele se elege e carrega mais 5 eleitores deputados com ele, pela quantidade de votos que ele tem. Veja bem, um candidato à presidência do Brasil é quase assassinado, e eu vejo pessoas apoiando a violência. Por quê? Porque as pessoas não veem. E estão postando na internet que isso aí é uma farsa. Quer dizer, o cara foi facado, todo mundo viu, o cara levando para o hospital, o cara fez a cirurgia, o hospital emitiu um boletim, o helicóptero, levaram o cara no aeroporto de jatinho, desceu no aeroporto, pegaram do helicóptero, levaram para o hospital das clínicas. Tem gente retardada que acha que isso é uma farsa. Veja bem se nós somos de um país de estúpido. Um camarada que acredita nisso é um ensandecido da mente. É um ensandecido e apoia ainda. E a ex-presidente da República vem falar que ele plantou. Veja bem, se nós estamos num país afundado na corrupção, mas eu fico pensando, o povo também é um povo corrupto. Por quê? Porque não vê. Não vê. Eles não veem, as pessoas não veem. Eles não veem que estão acabando com a família. Eu ando indo nas reuniões do meu filho. Porque estão querendo ensinar o teu filho
que eu, seu filho, que tem que decidir que sexo ele vai ser. E aí eu fui na reunião, eu causo na reunião. Eu falei assim, eu quero ver os livros, que tem alguns livros que seu filho não leva para casa. Não sei se você sabe disso. Quem sabe disso? E aí eu fui na reunião, falei, eu quero ver todos os livros. Ela, por quê, pai? Porque eu quero ver. E a minha esposa já me segurando. Eu quero ver todos os livros de literatura, todos. Fiquei folheando um por um, não vi ninguém pelado, não vi nada. Eu falei, por que você está vendo? Eu falei, por causa de... Aí ela não agrediu o sistema. Eu falei, não, pai, aqui nós não mostramos. Nós não mostramos. Mas quantos pais vêm? Quantos pais vêm? A Bíblia diz, vê o que você está fazendo. Vê como vai terminar a tua vida. Veja, criar 2 caminhos. Analise comigo, querido. O que é ser normal para essa sociedade? Normal para essa sociedade, você vale o que você tem. Presta atenção. Você é valorizado pelo carro que você tem, pela roupa que você veste. Aí as pessoas dão valor para você. Então, o que o profeta está dizendo? Vede, analise, querido. Presta atenção, veja qual caminho você quer seguir. Eu vi um homem de Deus, um homem muito rico, se converteu, e o dinheiro para ele se tornou algo irrelevante. Não que o dinheiro não seja importante, o dinheiro é maravilhoso, mas o dinheiro não pode governar a sua vida. Você não pode ganhar o dinheiro a qualquer custo da sua família, a custo da sua saúde, a custo da sua honestidade. E aí ele falou assim, eu vou mostrar para meus filhos para eles dar valor ao dinheiro. E viajou para a África com toda a família. Foi para uma tribo africana isolada. A tribo praticamente tinha 200 pessoas, tinha um carro muito velho, para que se alguém ficasse doente, eles levassem esse membro da tribo até um hospital mais próximo, de uma cidade mais próxima. E aí então, ele pegou o filho, as famílias, ele tinha 3 filhos, pegou um homem da tribo, um homem de média idade, perguntou, o que é ser rico para você? Eu fiquei assim, quando eu escutei isso, falei, nós precisamos fazer isso com nossos filhos. E ele falou assim, aquele homem, rico para nós aqui é ter um carro na garagem. Porque eles tinham um carro para 200 pessoas. Aí ele falou, não, me define alguém mais rico, muito rico. Ele falou, rico para mim é quando tem 2 carros na garagem. Aí ele falou, não, mas agora pensa alguém assim, com muito dinheiro. O camarada tem muito dinheiro. Ele falou assim, rico, muito rico. A pessoa mais rica que veio à minha mente é a pessoa que tem 2 carros na garagem e após o culto ela pede uma pizza pelo celular e come com a tua família. Eu fico pensando, a gente tem tudo isso. Pizza, comida, você come o que quer, mas você não se contenta, não traz descanso para a tua vida. Não traz satisfação. Sabe por que as pessoas estão cansadas? Porque elas têm dinheiro, elas têm casa, elas têm ensino, mas elas ficam nessa procura doida e no fundo não satisfaz o coração dela. Não satisfaz. Essa história nos mostra, querido, que não é quanto você tem e aonde você mora. Se você não ter o Senhor na tua vida, provavelmente você vai se tornar um ser insaciável. Então o profeta diz, vede, fala para o seu irmão, vede, analise, querido. Analise, querido. Segunda palavra, o profeta fala, vede. Depois ele fala, perguntai. O ato de perguntar revela de que nós não sabemos todas as coisas. Porém, não basta apenas perguntar, mas perguntar para quem? Para quem que se deve perguntar? Quem que deve ser seu padrão numa hora de decisão, de uma dúvida? A Bíblia diz, ouvi seus profetas e prosperareis. Por que tem muita gente que não prospera? Porque não ouve os profetas. Não ouve. Perguntem que é a base. Às vezes a base é a tua família, mas tua família é ímpia, filho.
Sua família é ímpia, a mente da sua família é grega. Aí o seu padrão é o mundo. Quando uma pessoa está em crise com a igreja, a primeira coisa que ela faz, ela começa a conviver com gente que é ímpia. Porque ela quer perguntar e quer obter complacência nas decisões dela. Qual que é o problema de você andar com gente de Deus? Que as pessoas vão falar, não, isso aí está errado. Está errado. Mas qual que é o problema do ser humano? O ser humano é arrogante, soberbo. Ele não quer ser contrariado. Ele quer o tempo todo se achar coitado. Qual que é o problema dessa geração? É uma geração de gente coitada. É coitada para tudo. Se o cara se posiciona homem, ele é machista. Se ele contraria a mulher, é que ele é machista. Nós estamos formando uma geração de gente retardada, emasculada. Por quê? Porque é uma geração de mimimi, mas é um mimimi de coitadice, sem medida. Então nós precisamos perguntar, querido, olha o que a Bíblia fala sobre perguntar. Quer ver? Abre a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia em Deuteronômios, capítulo 32, verso 7. Projeta para mim aí. 32, verso 7. Fala, lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará. Aos teus anciões, e eles te dirão. Pergunta aos teus pais, gente mais velha. Olha lá em Jó 8:8. Jó 8:8. Jó 8:8 diz assim: pois eu te peço, pergunte agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais. Pergunte para aqueles que são mais velhos, que percorreram os caminhos, que já erraram, que vão poder te ensinar. Olha o que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 4, verso 12. Romanos capítulo 4, verso 12 diz: e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão. A Bíblia diz assim, que nós devemos andar nas pisadas da fé dos nossos pais da fé. Eu vou pisar na pisada daqueles que morreram crucificados, daqueles que são marcos da fé, de homens de Deus que são referências. Eu vou andar nas pisadas daqueles que temem a Deus. Eu vou andar nas pisadas daquele que tem uma família piedosa. Eu vou andar na pisada para aquele que é marido e mulher de um só casamento. Eu vou andar nessas pisadas, querido. É isso que a Bíblia está dizendo. É nessas pisadas que nós devemos andar. Perguntai para quem? Perguntai para esses. Você deve perguntar, querido. Toda a história do cristianismo é assim. Nós devemos olhar nossos pais da fé. Da fé. Você quer casar bem, jovem? Pergunta. Pergunta. E aí, pastor, o que você acha desse fulano, ciclano? Pergunta. Veja a Bíblia. Sabe por quê, meu irmão? Se você errar o Deus que você serve, você vai para o inferno. Mas se você errar com que a pessoa que você vai se casar, o inferno vai ser na terra. Aí vira filósofo. Por que casei? Por que casais? Por que não casais? Por que estavas naquele dia? Por que conheci essa garota? Por que fui me entregar para este homem? Por quê? Aí vira filósofo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que você faz cagada, meu filho? Porque você não pergunta. Porque seu padrão é mundo. Sua cabeça é carnal. Você não anda como os pais da fé andaram, meu irmão. Aí vive uma vida cansada, atribulada. Atribulada. Eu vejo os irmãos que casam aqui na igreja. Os irmãos casam. Eles casam. Nós fazemos curso de noivos. Nós fazemos curso de noivos, oferecemos ajuda. Mas abaixa um espírito do capeta. Quando a pessoa vai casar, a pessoa fica atordoada na mente. Ela não ouve, ela não pede opinião, ela não ouve ninguém. E a primeira coisa quando a pessoa vai casar, sabe o que ela faz? Paga a festa e lua de mel. Quase todos, sem exceções. Um ou outro que não age assim. O que acontece? Casa fica perturbado, cansado, endividado, não consegue desfrutar. Por quê? Porque o padrão
não é o da Bíblia. Porque depois que passa o casamento, pega a dica aí, hein? Pega a visão aí, você que vai casar. Pega a visão. Porque depois que passa o casamento, você começa a receber os boletos. A vida é dura pra caramba, filho. Casamento é maravilhoso. Sabe por quê? Porque não pergunta. E quando vê, ele vê o padrão que não é de Deus. Nada contra você fazer o melhor. Se tem condições, faça o melhor. Case no castelo de Buckingham. Sim ou não? Já que você não é filho da rainha, você vai casar no castelo do Colorado. E vai trabalhar, lutar para conquistar e melhorar de vida. Amém? Quantos concordam comigo? Mas se você fosse filho da rainha, você podia casar lá. Mas tem poucos, só 6 filhos da rainha. No mundo de 7 bilhões. Só eles podem casar no castelo de Boca. Então, pergunta, filho. Pergunta. Nós estamos aqui querendo ajudar você a resolver suas finanças. Sabe quantas pessoas tinham feito inscrição até... Que dia que nós olhamos, Júlio? Ontem, quantas? 20 pessoas. 20 pessoas. Eu sou pastor. 90% da igreja não vive uma vida financeira do jeito que Deus planejou. Não vivem. Não vivem. Mas nós queremos oferecer gratuitamente, que você teria que pagar lá fora. As pessoas não dão interesse. Por quê? Porque não perguntam. Não ouvem. Não ouvem. E aí, sofre pra caramba. Não consegue colher. E aí a culpa é de quem? Do diabo. Diabo, chifrudo. Não, filho. Vou dizer algo para você. A culpa, sabe de quem que é? A culpa é porque você não vê, não pergunta. Não pergunta. Pergunte para Deus, filho. Pergunte para homens de Deus. Pergunte para a Bíblia. Pergunte para a Bíblia. Pergunte para a Bíblia. Você nunca conversa com a Bíblia? Uma das formas de você extrair verdades da Bíblia é você fazer pergunta para o texto. Sabia disso? Meu pastor que me ensinou. Por exemplo, nós estamos aqui nesse texto, Jeremias 6,16. Ele está falando, vede, perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Senhor, qual que é o bom caminho? Aí já fiz uma pergunta para o texto. Qual é o bom caminho? Como que eu posso perguntar? Perguntar para quem? Leia a Bíblia dessa maneira. Qual área da minha vida que eu errei? Eu perguntei. Qual o caminho que eu estou andando? Não tem dado certas coisas para mim. Eu tenho andado pelo caminho das veredas antigas. Aí estou te ensinando a maneira de você fazer um devocional saudável. Batista faz assim, né, Júlio? Né, Rui? Batista faz assim. Qual que é o caminho? Senhor, me mostra o caminho. Pergunta para a Bíblia. Se o que eu estou falando não é a Bíblia, pergunte para a Bíblia. Pergunte qual é o caminho. E qual é o bom caminho? O que Deus tem para nós é o bom caminho. Fala para a pessoa do seu lado, Deus tem um bom caminho para você, filho. Deus tem um caminho maravilhoso para você. Deus tem um caminho abençoado, frutífero. Aí ele fala, qual que é a primeira coisa que ele fala? O primeiro verbo? Vede. O segundo qual que é? Qual que é o segundo? Perguntai. Aí, beleza, você viu, você perguntou. O que você tem que fazer agora? Andar. Andar pelo caminho. Ele fala, vede, perguntai, andai. Você tem que andar pelo caminho. Se você não andar, não praticar, não fazer o que a Bíblia está dizendo, o que acontece? Tudo vai ser teoria na tua vida, filho. Vai ser teoria. Minha mãe dizia, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu é. Ande com gente que te leve para Deus. Ande com gente que te confronta o seu erro, quando você está errando. Ande com gente que te fala a verdade. Ande com gente que parece com Jesus, que não é fofoqueiro. Ande com esse tipo de gente. Ande com gente que teme a Deus, querido. Sabe, não tem outro caminho. Qual que é o caminho? A Bíblia fala, andai por ele. Você analisa
Você pergunta, mas você precisa andar. Pastor, está difícil. Persevera no caminho. Pastor, está difícil. Seja firme no caminho. Pastor, o mundo todo não crê o que nós cremos. Não estou importando que o mundo crê. Veja bem se eu estou importando que o mundo crê. Eu estou importando que Cristo crê. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Veja bem se eu estou ligando porque o mundo crê. Esse mundo é do diabo. Vou falar para você o que eu penso sobre eleição. Nenhum candidato vai mudar esse mundo caído. Só Jesus para esse mundo. Essa é a verdade. Você fica brigando. Eu vou te dar um recadinho. Qualquer candidato que vai assumir não vai mudar. Pode melhorar um pouquinho. Porque o ser humano é egoísta, ganancioso, precisa de Deus. A Bíblia diz, feliz a nação. Aí, estou vendo. Cujo Deus, enquanto a nação não se render para Deus, a nação não muda. A nação não vai mudar. Então nós precisamos andar para o caminho. Agora seja firme para o caminho. Prossiga no caminho. Persevera no caminho. Vê qual é o ensinamento verdadeiro, querido. Qual que é o caminho mais seguro para a tua família? Pastor, as coisas não estão acontecendo na minha vida. Está difícil. Pastor, estou com vontade de desistir. Desiste não, meu irmão. Vai dar certo. Seja firme. Persevera. Faça as coisas certas. Vai dar certo. Se não deu ainda. Eu gosto do Billy Graham. O Billy Graham falou algo muito interessante. Fique tranquilo, amados irmãos. Ele disse, eu li a última página da Bíblia. No final, tudo vai dar certo. Eu gosto dessa frase. Se você está no caminho, fique tranquilo. No final, tudo vai dar certo. Se você está no caminho. Agora, se você não está no caminho, o caminho pode dar precipício. Mas tem que andar no caminho. Cadê os irmãos do louvor? Davi, sobe aqui, Davi. Então ele fala, vede, perguntai e andai. Pastor, meu casamento está ruim. Persevere. Persevere. Pastor, meu ministério, estou com vontade de desistir. Persevere no caminho. Pastor, minha família, pastor, persevere. Pastor, estou sofrendo tentações. Pastor, estou com vontade de transar com todo mundo. Sou jovem. Persevere. Persevere no caminho. Pastor, meus amigos todos da escola ficam, transam, bebem, se prostituem. Mas você não, você é escolhido, você é separado, você não nasceu para isso. Persevere no caminho. Não se molde a esse mundo, filho. Persevera no caminho. Eu não quero saber o que os outros estão dizendo. Não quero saber se o índice de divórcio está crescendo. Sabe o que eu quero saber? No dia 20 de setembro eu completo 21 anos com a mesma mulher. 21 anos beijando a mesma mulher. 21 anos tendo sexo com a mesma mulher. E vou dizer algo para você. Está melhor que lasanha. Falei para ela que na semana do dia 20 nós vamos passear. Vamos para comemorar. 21 anos. Quantos anos, Rui? 32. Mas sabe o que o mundo fala? Casamento não prospera. Casamento não vale a pena. Casar não vale a pena. É isso que o mundo diz. Veja bem, se nós andamos pelo que o mundo diz, nós andamos o que a Bíblia diz. Nós estamos aqui para sustentar um testemunho. Presta atenção. Deus nos enviou para esse mundo para sermos luz. Nós somos o sal dessa terra podre. Nós estamos aqui para falar, pastor, estou sendo ridicularizado. Jesus foi, filho. Jesus foi xingado. Jesus foi achacolhado. Jesus foi cusparado. Jesus foi moído. Jesus foi blasfemado. Chamaram Jesus de mentiroso. Chamaram Jesus de herege. Tudo que Jesus passou, nós vamos passar. Tudo que Jesus passou, nós vamos passar. Mas Jesus, lá no Getsemane, ele diz, Pai, não estou com vontade de fazer, mas contudo, faça a sua vontade. E no seu último suspiro de vida, ele disse, Pai, está consumado. Completei o caminho. Vede, perguntai e andai. Aí a Bíblia termina falando, e achareis descanso
para a vossa alma. Deus quer derramar descanso para você. Nós não podemos aceitar os níveis tão altos de depressão, de pastor se suicidando. As pessoas estão se matando, tirando a vida. Eu fico pensando, querido, para um homem de Deus tirar sua própria vida, você tem noção o grau de desespero dele? Você tem noção uma pessoa se matar, o grau de desespero? Porque o cara é pai de família. Primeira coisa que um homem pensa, quando ele se adoece, ele pensa nos filhos da esposa. Para o cara deixar de pensar no filho da esposa, imagine o grau de suicídio, porque não tem encontrado descanso. Quando a pessoa se mata, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. Ele não quer interromper a vida, ele quer interromper a dor que aflige o coração. Quando as pessoas elas ficam com depressão, desenvolvem qualquer tipo de síndrome, é porque não tem achado o descanso que Jesus promete. A Bíblia fala que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz caminhar em pastos verdejantes. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal. O que é depressão? O que é ansiedade? É medo do amanhã. É medo do que vai acontecer. É medo do que eu vou fazer. É medo do que eu vou pagar. Como vou pagar? Da onde virá os... Mas vede, pergunta, anda pelo caminho, Ele é seu pastor. Você sabia que há uma pesquisa que 80% dos seus medos não vão acontecer? Talvez você entrou aqui hoje, você está com medo de pagar a conta amanhã. Deixa eu dizer algo para você, não vai acontecer. 80%, não acontece. São monstros que você cria no seu pensamento. Então enche a tua mente da palavra de Deus. Veja, ande no caminho, querido. E a Bíblia fala, acharás descanso. Se Deus não pode dar descanso, ninguém mais vai dar descanso para você. Se Deus é o descanso, querido, Deus quer dar descanso para a sua alma. Deus quer dar descanso. O ministério não pode ser um peso para você. O trabalho não pode ser um peso para você. Seu casamento não pode ser um peso para você. Sua família não pode ser um peso para você. Servir a Deus não pode ser um peso para você. Acharás descanso. Jesus diz, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, que eu vos aliviarei. A Bíblia diz que o fardo de Jesus é leve, que o seu jugo é suave. Sabe o que é jugo? Jugo é aquele pedaço de madeira que fica em cima do boi. Então lá em Israel, os agricultores usavam o boi para arar a terra, colocavam um jugo em 2 boi. Usava o jugo para carregar uma carroça. Mas era em 2 boi. Quando Jesus fala que o jugo dele é leve, suave, Jesus está dizendo, sabe o seguinte? Eu e você somos boi. E está pesado para carregar. E está duro para carregar. Aí ele fala assim, lança sobre mim. Jesus fala que o jugo era colocado em 2 boi. Ele fala que ele carrega o peso, mas mesmo assim, você vai com ele. Mas o peso, quem está arrastando, sabe quem que é? Jesus. Sabe por que as pessoas estão andando cansadas? Porque estão carregando o jugo que não é nosso, é de Jesus. Eu vim aqui te dizer hoje, você pode ter uma vida descansada. Você pode ter uma vida leve. Você pode ter uma vida suave, tranquila. Pastor, meus problemas não vão acabar. Você pode ter uma vida tranquila, que nem Jesus teve. Os discípulos estavam no barco. Veio aquela tempestade, ondas enormes, eles apavorados. Jesus fazia o quê? Dormia. Jesus dormia. E eles acordam, mestre, o que está acontecendo? Ele olha a tempestade, ele repreende a tempestade e o mar volta a ficar normal. Por que Jesus dormia na tempestade? Porque Jesus tinha certeza que era amado por Deus.
que o pai cuidava dele. Quero dizer para você, Deus cuida de você. Não importa como você entrou aqui esta noite, Deus quer dar descanso para a tua alma. Você precisa de descanso? Se você conhece alguém que precisa de descanso, está com depressão, com síndrome, você vai receber essa palavra, seu líder vai receber, envie para ela. Eu encontrei descanso. Pergunte para minha esposa, todas as noites eu durmo. Eu tenho centenas de preocupações. Nós começamos o ministério com 35 mil de conta para pagar todos os meses. Todos os meses. Mas eu deito e durmo. Minha esposa fala, como você consegue? Eu falei, como que eu consigo? Eu queria saber como você consegue ficar acordada. Eu durmo. Eu durmo, sabe por quê? Porque a igreja não é minha, as contas não são minhas, e quem me chamou para ser pastor também não fui eu, foi Deus que me chamou. E se Ele me chamou, Ele vai dar conta de resolver esse problema em nome de Jesus. Amém? Você pode fechar os teus olhos?